Opa, o Jair, Jair já está aí. Tudo bem, Jair? Tudo bem, e vocês? Boa tarde. boa Boa tarde. tarde. Estamos aqui conversando com a nossa galera aqui nessa quarentena dura, né? Jair, Rapaz, tem que mudar todos os hábitos, né? temos que mudar tudo, muda a vida. Jair, É. agora você é ex-presidente da FENAI, é isso? Isso, encerrei aí meu segundo mandato de presidente no dia 30, né? E assumiu aí o nosso atual vice, o Sérgio Takemoto, E o e Sérgio é está aí. aí também, pelo jeito. Tá aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boa Sérgio. Vai, tarde. Sérgio. Bem, Ricardo? Pô, muito bom vocês terem vindo. Aqui é um prazer recebê-los. E aí acho que a Dri tem a primeira pergunta, ou quer que eu faça? Posso fazer, hein? O primeiro dar bem-vindos aqui ao Fórum 11:30 para quem está nos assistindo. A gente vai conversar agora com o Sérgio Takimoto, novo presidente da FENAI, que é a Federação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, e o Jair Ferreira, que agora então ex-presidente. A gente vai falar sobre essa questão do auxílio emergencial, da importância dos bancos públicos, entre outros assuntos aqui agora. Então, começo perguntando que vocês até divulgaram que são contra essa, que defendem, né, um pagamento, um atendimento à população descentralizado. A gente viu várias filas, os funcionários em risco, a população por conta da pandemia. Então, eu queria que vocês explicassem como que deveria ser esse atendimento à população no pagamento do auxílio emergencial. Vai Primeiro, comer? o Sérgio, quem... Não, então pode ir, Jair. Olha, primeiro, a gente tem que reconhecer, eu acho que é o direito da população, né, de receber esse auxílio emergencial. Era uma proposta do governo de R$ 200, a sociedade se mobilizou, passou para 600. Agora você tem uma tarefa gigante, então de uma hora para outra você tem 60 milhões de pessoas para serem atendidas. E o que que nós, desde lá do começo, primeiro nós temos que olhar a preocupação também com a saúde dos empregados da Caixa, né? Hoje nós estamos atendendo a população chamada linha de frente, né? Diferente da área de quem trabalha na saúde, que no dia a dia dele já é trabalhar com os equipamentos, né? Com máscara, com uma série de coisas. Então, os bancários, de repente, tiveram que fazer isso também. Então, teve um primeiro desafio, uma negociação. E o que nós já pleiteamos, já fizemos correspondência, inclusive, que o Ministério da Saúde, né, as autoridades, eles têm que intervir nisso aí, porque as concentrações passaram para as agências da Caixa. Então, você tem agências assustadoras, você tem milhares de pessoas, e às vezes falta informação, falta uma série de coisas. Então, para nós é uma preocupação muito grande, né, de como que essas pessoas, como é que você vai atender, você tem uma demanda gigante, como é que você atende, como é que você faz? Então, nós já fizemos um ofício para o Ministério da Saúde, inclusive, pedindo para que eles, enquanto autoridades, intervenham nisso, ajude a fazer essa divulgação, para melhorar esse funcionamento, esse fluxo de pessoas e preservar a saúde não só dos bancários, mas principalmente da população que concentra na frente dos bancos. Então, essa foi a primeira medida aí, Que foi tomada. Sérgio. Opa, Sérgio. Precisa ligar o Teve que ligar o microfone. microfone, Tá, Sérgio. Acho que está tá sem som. desligado. Verdade, desculpa, falta um diálogo ainda. Não, assim, além disso que o Jair colocou, é importante ressaltar que a Caixa não, o governo subestimou o número de pessoas que poderiam ser atendidas, né? No primeiro momento falavam em 40 milhões, 40 milhões. A gente viu que está vendo que esse número é o dobro, né? Deve chegar a 60, 70 milhões de pessoas que vão ter o direito a receber esse auxílio emergencial, né? E hoje, o próprio presidente da Caixa reconheceu que é inevitável a fila, né? Depois de praticamente quase um mês aí, ele vem falar isso. Uma coisa que o movimento sindical já estava alertando há muito tempo, né? Nós cobramos uma série de medidas de proteção aos empregados e à população, foram sendo implementadas aos poucos. Mas duas das principais medidas que a gente reivindicou era a questão de uma ampla sociedade da população, quem teria direito, né, para explicar direito, porque o que a gente está assistindo é que muitas das pessoas que têm se dirigido à Caixa não teriam necessidade de ir, né, não é na agência da Caixa que vão resolver os problemas, né? E outra era a questão do agendamento,
né? A gente pediu que fosse feito uns agendamentos de pagamento. A coisa que depois nós começamos a defender foi a questão da descentralização, como foi levantado, porque a gente entende que só a Caixa não daria conta de fazer todos esses pagamentos e que era preciso também que os bancos privados e os outros bancos públicos também assumissem essa responsabilidade, né? Porque não dá para ficar só com a Caixa e fazer esse pagamento. Por isso que gerou toda essa multidão aí, colocando em risco não só os empregados, mas a própria população de ser contaminada. Perfeito. E agora? Bom, a gente vira uma página aí nos próximos dias, digamos, com a conclusão desse primeiro ciclo. O que vocês estão propondo para os pagamentos futuros? Aí, o que acha que é possível, mesmo sem a descentralização, que eu duvido que esse governo vai dar qualquer papel público para os bancos privados, né? Nesse sentido de tarefa, né? A não ser que ele dê os recursos públicos, aí é mais simples resolver. Mas vocês acham que vai ser possível melhorar a qualidade da vida dos bancários e daqueles que precisam para os próximos pagamentos, os que estão na fila? Eu vou falar uma parte aqui, deixar o restante para o Sérgio. Olha, primeiro, é muito triste, viu, Renato, Adriana, assim, ó, a gente tem um governo, isso era papel do Estado, era papel do governo federal, chamar os seus entes federados, os estados, as prefeituras, né, os chamados CRAS, que são os Conselhos Regionais de Assistência Social, para você organizar essa grande tarefa nacional. Que eu acho, primeiro, é o direito das pessoas receberem os R$600. Né, agora tem uma informação. Então, tem uma confusão do governo, e aí inclui a direção, o presidente da Caixa, que é o seguinte: o que você vai fazer daqui 10, 15 dias? Nós concordamos que nos primeiros dias você teve uma tarefa gigante, né, para pagar milhões de pessoas. É como se a população da França, de repente, entrasse nas agências da Caixa. Então, 60, 70 milhões de pessoas é muita gente. Vamos ser, né, tem que ser claro aqui. Então, tinha que ter a grandeza também do governo de juntar essas entidades, de chamar para si essa responsabilidade, que eu acho que ele não quer. Né? Um governo que quer jogar no caos, quer jogar na tensão, e quem está pagando o pato são essas pessoas que mais precisam. Então, se não houver aí, da parte deles, entrar o Banco Central, a responsabilidade dessas autoridades, chegar nos bancos, que tem estrutura, que ganha milhões e bilhões e bilhões, de pagar a população, rapaz. Nós precisamos fazer esse dinheiro chegar na mão das pessoas que precisam de R$600, caramba. Será que esses gigantes, que esses Bradesco, Itaú, né, que fazem belas propagandas, não têm a capacidade de chamar para si também essa responsabilidade? Eu acho que isso falta autorização e falta autoridade para o governo federal fazer o seu papel. O ministro da Cidadania tinha que chamar, que é a área dele, que está a autorização do benefício, tem que chamar esses entes, na nossa opinião, e distribuir tarefas. A população precisa pegar esse dinheiro. E é tarefa deles. Então, o que eu acho que aí a direção da Caixa precisa precisa comunicar, precisa se organizar. E ela não está fazendo isso, e nós vamos ter um caos aí se eles não mudarem a opinião, ou não mudarem a sua forma, e agora estão anunciando aí o governo que talvez não está previsto ainda quando é que começa a pagar a segunda parcela. Nem acabou a primeira, faz uma confusão, então tem uma confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas, na dúvida, vai aonde? Vai nas agências da Caixa. Aí gera esse caos. Então, esse era um primeiro ponto. Ótimo. Sérgio? Não, você tem razão quando você fala que, assim, que os bancos privados realmente não têm o mínimo interesse, e esse governo também não vai fazer absolutamente nada para ajudar ao pagamento para a população. Né? Você viu que assim, ele foi muito rápido em soltar uma ajuda de 1 trilhão e 200 bilhões de ajuda de socorro financeiro aos bancos privados. Não precisam desse dinheiro. Né? E para fazer o pagamento para a população de R$600, demorou, né? E fez umas atrapalhadas, como o Jair colocou, anunciou que ia pagar a segunda parcela já, depois voltou atrás, né? Isso gerou mais confusão e mais caos, né? Então, o que a gente tem feito são algumas ações que a gente está pedindo para os estados ajudarem. Né? A gente viu que o governo do Maranhão, Flávio Dino, soltou uma medida colocando bombeiros, polícia, guardas, toda a estrutura do estado para ajudar
a organizar a multidão na Caixa. Então, a gente vai fazer um pedido para o consórcio do Nordeste para que essa medida seja estendida para todos os estados do Nordeste, porque isso ajuda, melhora um pouco, né? Mas eu também tenho dúvidas que o governo vai fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? Porque isso tem enfraquecido a imagem da Caixa, né? A gente vê todos os meios de comunicação, todos os dias, criticando absurdamente a Caixa pelo papel que ela está fazendo, e assim, não é responsabilidade dela essas filas, essa aglomeração, é falta de vontade de colocar outros órgãos para pagar, né? Então a gente vê que assim esse governo realmente não tem o mínimo interesse em ajudar, pelo contrário, né? Os bancos privados, a gente tem notícias que a Caixa tem perdido os grandes privados por causa dessas aglomerações, ou seja, mesmo nessa crise, os bancos privados continuam fazendo maneiras de ganhar mercado, né? Além de não ajudar, ainda saem ganhando, saem lucrando ainda com crise. Quer dizer que eles estão ganhando, pegando, conseguindo conquistar clientes maiores, né? Porque, óbvio, o cara não vai entrar numa agência da Caixa desse jeito, não tem atendimento, não tem nada. Sim, ele acaba saindo. É essa notícia que a gente tem recebido, de forma Claro. que as agências da Caixa, o cara que tem, o empresário que tem recursos lá, quer fazer negócio, não consegue, né? Então, ele está indo para os bancos privados. Ou seja, além de tudo, a Caixa está quebrando a Caixa enormemente. Estão quebrando a Caixa em todos os sentidos, então. É uma coisa de... Sim, esse governo continua com essa política continua falando que assim que voltar, vai voltar a fazer as privatizações de áreas rentáveis da Caixa e, ao mesmo tempo, já está trabalhando para enfraquecer a imagem da empresa. Ou seja, já continuam com a sua política de destruição do Estado. E no momento da pandemia, eles recorrem aos bancos públicos e os privados que eles tanto defendem, eles não recorrem. E a gente tem superchat aqui, viu? Antes do leitores aqui. Vou dar uma lida aqui. Leitores não, internautas. Internautas, né? O Almeri Espíndola de Souza, obrigada, Jair, obrigada, Takemoto. A situação está muito séria. Em Porto Alegre, as pessoas estão brigando nas filas, não tem ajuda de nenhuma força. Clientes sem máscaras, um horror. Tem também aqui outro superchat da Ana Romanato, obrigada ao Jair Ferreira e à FENAI pela força, resistência e luta. Obrigada pelos superchats aqui. Eu queria que vocês comentassem, então, o que vocês poderiam construir. Você está falando dos governadores do Nordeste, pode ter algum movimento, poderia ter um movimento de dentro da Caixa, do movimento sindical da Caixa, dos trabalhadores da Caixa para conseguir aliados nessa tarefa? Isso é possível, mesmo com o governo dizendo não? Olha, eu acho que nós, na sociedade, nós não vamos ter que... Ou seja, primeiro que é tarefa do Estado e do governo. Ele não está querendo fazer isso. Então, nós, sociedade, vamos ter que descobrir maneiras, né? Porque nós não podemos ver a população sofrer, vai morrer, vão passar necessidade e a gente também não se mexer. Eu acho que dá para começar a articular, já tem esse debate muito, né, Sérgio, com o comando, com a Contraf liderando, chamando aí a CUFA, chamando o movimento de moradia, chamando essas organizações sociais, porque tudo desenha, Renato, que é possível nós teremos um caminho longo aí para percorrer com a pandemia, né, com o desemprego, com a falta de renda. Nós podemos ter situação muito grave aí nos próximos períodos. Por enquanto, você ainda está, né, com 40 e poucos dias, mas tende a, se não houver, e como nós estamos aí aumentando a quantidade de morte, a quantidade de pessoas infectadas, né, nós podemos ter esse alongamento, né, e aí é importante esse canal, né, vocês aí com os meios de comunicação ajudando. Então, a gente do movimento sindical tem trabalhado muito, a gente tem um comando, o que é o comando? São os principais sindicatos, mais a Contraf, que organiza as negociações com os bancos e com isso tem conseguido aí, né, no primeiro momento, proteger os trabalhadores, né, porque você teve que brigar para ter o luva, brigar para ter o álcool gel,
brigar para ter coisas de primeira, como é que fala? Os EPIs, né, os equipamentos, né, de proteção individual, que quem trabalha na área de saúde já tem isso no seu dia a dia, bancário não, né, de repente, porque você atende, tem casos interessantes que as pessoas chegam 10 da noite em casa, atendeu 600, 700 pessoas por dia, então você tem que estar protegido, porque você não sabe quem que está ou não infectado, né? Então, essa foi a primeira preocupação. Então, o desafio nosso, que eu acho que é de toda a sociedade, pelo menos os campos populares, os campos sociais, porque nós estamos enfrentando uma pandemia, né, nego? Ou seja, você tem confusão para tudo quanto é lado. Então, acho que as forças, né, eu reafirmo aqui, lembrando minha querida amiga Almeri, ou seja, o Estado, as prefeituras têm um know-how nisso, eles sabem como é que organiza a população, você tem que criar grupos de rua, grupos de bairro, sabe? Tem formas de você fazer isso e esses benefícios chegar com mais rapidez para quem mais precisa dele. Eu acho que esse será o nosso grande desafio, viu, Renato? Ótimo. Já? Não, além, só para acrescentar que assim, essa negociação que o Jair se refere, que a confederação nossa fez com a FENABAN, né, que inclui a Caixa também na mesa de negociação, nós fomos a primeira categoria, conseguiu colocar em home office o pessoal de risco, né, dos grupos de risco, conseguimos colocar 70% da categoria em casa, né, fazendo home office, né, e a gente tem que entender que esse governo ele sempre ataca as organizações dos trabalhadores, né, enfraquecendo o sindicato, soltando medidas provisórias, excluindo os sindicatos das negociações. Então, assim, ele não quer ver um movimento organizado, né? Mas a categoria bancária, pela organização que tem, pelo histórico, conseguiu grandes avanços na proteção aos empregados e também na população. Então, fizemos essas negociações com os movimentos organizados da sociedade, movimentos sem terra, sem teto, né? E vários outros setores, para tentar ajudar de que maneira que a gente poderia estar chegando a informação para a população, porque, infelizmente, o governo nem a Caixa fizeram uma campanha de divulgação de quem teria direito ao benefício. E a gente tem também essa medida provisória que sobre a redução da jornada e a redução do salário, que esse dinheiro também será pago pela Caixa, mas também com o bebê. Então, a situação tende a piorar. Né? Não, as coisas, né, assim, você acha que não pode piorar, mas ela piora, né? Se desde o governo Dilma, desde o golpe que foi dado na Dilma, vocês são aí, acompanham, né, bem isso, ou seja, só tiraram o direito das pessoas, só tiraram o benefício da população, só tiraram coisas essenciais, né, assim, a aposentadoria, dificultou a vida das pessoas para aposentar, o cara quando se aposentar já está contando os dias para parar de viver. Então, tudo isso foi feito, está sendo feito, né? E cada medida provisória que esse governo edita, ele edita para proteger o capital, para proteger quem já tem dinheiro e cacete na população. Então, essa medida provisória que você se refere, ou seja, de repente você encurta a sua remuneração, aumenta a sua jornada, volta bancário, né? Quem já foi bancário lembra, ou seja, o bancário não trabalha sábado e domingo há muito tempo. De repente você pode ser obrigado a trabalhar no sábado, domingo, é uma confusão. E nesse período, pior ainda, porque, primeiro, que você baixa a remuneração, ou seja, você começa a ter problemas, né, muitos trabalhadores estão perdendo emprego, então você já tem... E depois, Renato, você lembra o seguinte, ou seja, nós já vivíamos uma crise, né, você já tinha uma crise de desemprego, de dificuldades, e ela só agravou, né, acho que a pandemia por si só já é um grande evento, mas o Brasil já vinha há algum tempo, né, piorando. Desemprego, vocês anunciam isso aqui, acompanho o trabalho de vocês aí, diuturnamente, pioras. E agora piorou mais. Então, o desafio nosso dobrou. E as medidas provisórias que eles fazem, só fazem para piorar mais. Primeiro, quem já está estabilizado com emprego garantido, e vai ficando cada vez pior para o grande grupo da população. Porque quem tem renda, sei lá, 30% da população, dos 210, porque vocês não estão falando de um país que tem 5 milhões de habitantes, estão falando de um país que tem 210 milhões de habitantes, é a quinta população em termos de país,
E a orientação que se dá para 20%. E o resto? E os demais brasileiros que têm direito? Então, esses para nós serão os desafios aí dos próximos períodos. Perfeito. Para encerrar, Sérgio, sua mensagem final aí também. Só confirmando aí, assim, a gente vive num país muito desigual, né, miserável, né? Quando você pensa que o Jair falou, tem 210 milhões de habitantes, você tem 60 milhões de pessoas que vão ter direito a receber precisam dos R$ 600, né? E praticamente 100 milhões de pessoas se inscreveram para receber esse benefício, né? Então, é um país muito desigual. E não dá para o governo ficar jogando a responsabilidade, todos os custos, nas costas dos trabalhadores, né? Acabou de soltar uma medida provisória onde que vai fazer um socorro de 60 bilhões para os estados, mas em cima da custa dos reajustes dos servidores. Ou seja, os trabalhadores continuam sendo responsáveis em pagar a conta, né? Mesmo numa pandemia como essa, os trabalhadores serão responsáveis de arcar com o custo disso, né? Então, nós não podemos dar de coisa. Nós temos que nos organizar, cobrar desse governo, porque não dá para... E tem que se juntar aí as vozes para levantar um fora Bolsonaro, porque não dá mais para suportar isso. Não dá para esperar até o final de 2020. Não dá para esperar. A previsão é que a gente saia dessa crise até o final do ano com mais de 17 milhões de desempregados, né? E fora isso, assim, a renda lá embaixo. Ou seja, a desigualdade tende a aumentar, né? Maravilha. E um recado aqui para os empregados da Caixa, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão sendo heróicos em fazer esse trabalho de atender a população, cumprindo a missão da Caixa, que é atender a população mais carente, mas é preciso dar condições para esse povo, é preciso dar condições para os empregados, é preciso dar condições para a população receber. Então, fica aqui o nosso recado, nossa mensagem de agradecer, e estamos juntos com a população, estamos juntos com os empregados da Caixa. A FENAI vai continuar defendendo os interesses dos empregados, vai continuar na luta pela Caixa 100% pública e forte, né? E agradecer o espaço que você está dando aí, Renato, para a gente poder levar essa mensagem para a população e para todos os empregados. Vocês têm que aparecer mais por aqui. E eu queria deixar aqui um abraço apertado, forte, solidário a cada um dos trabalhadores da Caixa Econômica. Às vezes a gente está do outro lado do balcão, né, Adri? Aí fala, não atende. Eu sempre pondero, falo assim, então, a destruição dos bancos públicos passa por aí, por você se irritar com o atendimento das pessoas que estão lá na ponta trabalhando nos bancos públicos. Porque antes desse processo, né, Jair e Sérgio, o que eles já vinham fazendo? Já vinham dificultando muito as condições de trabalho do pessoal do PB e da Caixa. Já era um projeto de destruição dos bancos para privatização. Eles foram fazendo isso aos poucos. E agora pega, no meio desse terremoto, dessa tsunami, jogam os trabalhadores lá na ponta, né? Na ponta, em todos os sentidos, inclusive na ponta da exposição do coronavírus. Porque os caras estão ali atendendo as pessoas que entram desesperadas porque precisam daquele dinheiro, e o cara toca, pega, fala, meu senhor, eu preciso desse dinheiro hoje, não pode fazer um negócio desse. E você tem que lidar com isso, com medo da exposição do vírus, ter que não ter um governo, enfim, uma situação muito delicada. Então, queria agradecer por demais aqui a presença do Jair e do Sérgio, trazendo essa realidade para a gente e dizer que aqui na Fórum os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e também do BB têm todo o nosso respeito. Com certeza. Claro que outros também têm, né? Mas esses aí estão sob ataque nesse momento. Então, aqueles que estão sob o ataque é que serão os primeiros a receber o nosso abraço. Com certeza. Então, obrigada, Jair. Obrigada, Jair, acho Sérgio. que não se despediu, né, Jair? Rapaz, eu queria agradecer muito aí essa parceria, vocês têm sido extremamente importantes para a gente, né, os meios, as chamadas mídias alternativas, acho que vocês acertaram um bom espaço, né, o Sérgio está assumindo a presidência da FENAI, são um parceiro aí de longa data também, e que nós vamos estar à disposição, né, queria agradecer muito, Renato, todo esse trabalho que vocês têm feito aí, em parceria com a gente, nós vamos continuar aqui para as nossas campanhas de defesa da Caixa, defender as empresas públicas, os bancos públicos, porque sem os bancos públicos, exemplo que já aconteceu em 2008, 2009,
nós vamos passar muito mais apuro do que já estamos passando. Então, um grande abraço, sucesso e estamos à disposição. Grande abraço a vocês, viu? E boa sorte aí, agora o Sérgio assumindo aí na canoa, né, Jair? Agora ele vai bem, é jovem. É quase uma posse virtual. Vocês tiveram a posse virtual de vocês, mas a gente também está aqui fazendo um passa-bastão, né, Jair? A gente fez um negócio inusitado aqui, rapaz. Pela primeira vez, se fazer reunião sem... Porque, Renato, estamos aí há 20, 30 anos fazendo reuniões, congresso e tal. De repente, você fica dentro de casa, o outro lá, fizemos uma reunião, nós temos um conselho, reúne gente de todos os estados, né, os presidentes de associação, e graças a Deus funcionou tudo bem, a equipe técnica também que contribui. Então, essa parte a gente foi tentando superar, mas logo, logo a gente se reúne, vamos juntar todo mundo, com certeza, e fazer uma grande festa, e desejar aí ao Sérgio, mas também queria deixar um recado muito especial a todos os empregados da Caixa, bancários que estão trabalhando aí na linha de frente, né? Vocês hoje são, para nós, o que melhor a gente tem de ser humano, de pessoas que estão se dedicando, se protegendo, né, e atendendo a população, e cada histórico, cada coisa bonita que a gente ouve, vocês é que são os grandes heróis nesse exato momento. Então, fica aqui o nosso respeito, o nosso abraço a todos vocês. Valeu, obrigadão. Valeu, Sérgio. Maravilha. Agora, a gente tem vários comentários, excelente pauta, esclarecedora. O Alcinei, a crise da pandemia, realçando o papel dos bancos públicos como empresas estratégicas para o interesse da sociedade. Muitos comentários aqui no nosso chat, aqui do YouTube. Lembrando que a gente está ao vivo também no Facebook e no Twitter da Revista Fórum. É isso, e assim a gente vai encerrando mais um Fórum 11h30, né? Com as palavras aí do Sérgio, do Jair, com o nossas energias aí para duas pessoas que se foram, né? O Aldir Banco e o Flávio Migliaccio, eu fiz aqui, cometi o erro, sempre falo G, falo até da Lagnou, que eu acho que... E Flávio Migliaccio e o Aldir, né? Aldir aí que... compositor, né? Pois é, a gente fica mais pobre culturalmente hoje. É isso, gente, um abraço a todos. Obrigado, tudo de bom para vocês, tchau. Tudo de bom, até mais. Valeu!